Já o presumido, ele simplifica a sua vida. Por quê? Porque ele fala assim, ó, gente, é o seguinte, ó, vamos simplificar. Para quem não quer ficar prestando muita conta das suas coisas, não pode, não tem controle, não tem gente suficiente para fazer. Então vamos fazer assim, você se submete às minhas margens de lucro. Eu vou arbitrar aqui, você tem você, vendedor de produtos, a sua margem de lucro é 8%. Você que é prestador de serviço, a margem já é 32%. E aí eu não vou apurar lucro nenhum, porque eu já sei qual é o lucro. É o valor faturado vezes 8%. Então, se eu faturei 1 milhão, 8% de 1 milhão, esse é o teu lucro. E aí, dentro desse lucro, eu aplico as alíquotas de imposto de renda e cobro. E aí eu não preciso ficar te pedindo explicações. Eu só quero saber se a tua receita está correta. Agora, as despesas, se você tomou aquela multa que eu acabei de falar, o problema é seu, porque eu já estabeleci que a tua margem de lucro é 8%. Pode tomar quantas multas você quiser. Elas não precisam nem ser informadas aqui para mim nesse momento, na apuração do lucro. Por quê? Porque eu já sei qual é o seu lucro, eu estipulei. E aí, isso é bom para quem? É bom para quem não quer ter um investimento, um custo alto de controles, né? Você pode ter só um livro caixa, tal, você não precisa ter tantas obrigações acessórias. Que mais? Você também pode optar pelo pagamento dos tributos no regime de caixa, ou seja, só quando você receber que você paga o imposto. As alíquotas de PIS e COFINS, no caso a maioria são 3,65, 3 de COFINS, 65 de PIS. Quando no lucro real é 9,25, ou seja, de 3,65 pula para 9,25, ou o contrário, de 9,25 pula para 3,65, então as alíquotas são menores. Só que elas são menores, mas elas não dão direito a crédito. Você paga mesmo que você tenha muitas aquisições e você não deveria pagar PIS e COFINS, você vai pagar necessariamente, ok? E quais seriam as desvantagens? As desvantagens seriam para as empresas que têm lucros menores, lucros de fato menores que os presumidos. Então, é justamente aquele caso que eu comentei do Carrefour. Se ele fosse uma empresa, fosse um supermercadinho de bairro, faturando menos que 78 milhões, talvez o lucro presumido fosse mais adequado para ele, ok? E fora, então, que você não aproveita créditos e também não vai ter prejuízos, né? Você pode estar trabalhando com prejuízo, uma empresa do lucro presumido que tem prejuízo, ela continua com a presunção de que teve lucro. Então, ela vai pagar imposto de renda sempre. Presumido é aquela empresa que sabe que vai pagar imposto de renda. Ela vai pagar e acabou. Por quê? Porque ela vai pagar um cálculo que a Receita fez, que ela presumiu que tinha, mesmo que ela tivesse prejuízo. Então, em épocas de crise, né, já viu, não é bom o lucro presumido. Você pode fazer autoarbitramento. O que é autoarbitramento? É o Carrefour, por exemplo. Eu acabei de dizer que o Carrefour não poderia fazer o lucro, apurar no regime do lucro presumido. Por quê? Porque ela fatura mais de 78 milhões. E esse é o limite da lei. Então, passado do limite, eu quero continuar no presumido, eu vou para o arbitrado. O que é o arbitrado? É igualzinho o presumido, só que ele aumenta em 20% o valor do lucro que você vai pagar. Então, se a presunção da base de cálculo do lucro era 8%, no arbitrado é 9,6%. Por quê? Porque 20% de 8 é 1,6, não é isso? Então, vira 9,6, porque você adiciona 20% na apuração do lucro. Então, as alíquotas ficam maiores no autoarbitramento. E por que eu falo autoarbitramento? Porque também tem um regime de apuração pelo arbitramento do lucro, que aí quem faz é a Receita Federal. Ela chega na sua empresa
e ela não consegue, não tem documentos suficientes para ela apurar o lucro, ela não confia na sua contabilidade, você mostrou uma contabilidade muito mal feita. Aí o que ela faz? Ela desclassifica a tua contabilidade e faz um arbitramento de ofício, né? Então ela apura por arbitramento. Então é bom para quem realmente é do presumido e pode pagar um ágiozinho aí, porque está com faturamento muito alto. Agora é pouco utilizado. Por que é pouco utilizado? Normalmente quem faz autoarbitramento é porque quer esconder as informações, fatura muito e quer assim mesmo esconder do fisco informações. Então o fisco fica desconfiado, né? Então é muito comum você ser fiscalizado só porque você fez um autoarbitramento, né? Porque realmente é uma situação diferente. Se não tiver uma boa explicação, a explicação vai ser vontade de sonegar mesmo, tá? Simples Nacional. Simples o nome já diz, é para ser simples, né? Tem gente que não concorda, acha que o simples foi muito deturpado, mas o simples ele simplifica a sua vida, te trazendo uma única alíquota e você vai pagar com uma única guia vários tributos federais, estaduais e municipais, conforme os convênios existam aí no seu caso. Não são todas as empresas que podem optar pelo simples, né? Existem as limitações por tipo de atividade, por uma série de questões aí. Você pode estar excluído do simples, não ter condições de optar pelo simples por um faturamento alto. Por exemplo, você fatura mais do que 4.800.000, não tem acordo, você vai sair do simples, né? As desvantagens é que nos últimos anos, principalmente, eles só vêm aumentando as alíquotas de alguns segmentos. Outra coisa é que você perde a possibilidade de ter maiores controles sobre a sua empresa, já que você não faz muitas das obrigações acessórias do lucro real, por exemplo, ok? Outra questão de planejamento que eu já comentei é a questão da desoneração da folha, que hoje é opcional e só vale para algumas empresas, mas pode ser um bom negócio. Eu dou um exemplo de uma empresa de informática que está no mercado aí, é uma empresa média, não é uma empresa grande, mas também não é uma empresa pequena. A diferença entre estar desonerado da folha e não estar, para eles dá uma folga de R$300 mil por mês. Eles pagam 300 mil a menos de carga tributária quando estão desonerados da folha, ok? Outra coisa que é uma coisa que a gente tem que fazer já, agora, correndo, o E-Social, ele foi implementado, está sendo implementado em fases, por faseamento. Então, esse é o momento, por exemplo, de entregar as tabelas de cargos dos funcionários. Então, você vai ter que, para cada funcionário, você vai ter que ter previamente cadastrado um cargo para que ele seja alocado naquele cargo. Então, você vai ter que criar uma tabela de cargos. E isso é feito através de CBOs, Código Brasileiro de Ocupações. Então, você vai criar lá, por exemplo, o cargo secretária 1. Seria o quê? A secretária que trabalha, sei lá, que não tem, que fala uma língua só. Secretária 2, a secretária que é bilíngue. Secretária 3, a secretária que fala mais de duas línguas, por exemplo. E aí você vai estabelecendo, de repente, uma política salarial, ok? Mas a questão que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, que dependendo dos cargos que você atribuir para os seus funcionários, você vai estar numa atividade preponderante que vai pagar mais RAT ou menos RAT. E aí é o momento, por quê? Porque hoje você faz isso na GFIP e faz mal feito, faz de uma forma menos detalhada. E a partir do E-Social, você vai ter detalhamento suficiente para você demonstrar para o fisco que você está enquadrado corretamente e eventualmente pagando um RAT menor para um determinado estabelecimento.
Então veja, no caso da desoneração da folha, você vai fazer também um cálculo por estimativa para ver se vale a pena, né? As vantagens seriam menor custo de contratação, não pagamento da CPRB nos momentos que você não tem receita. Enfim, você tem algumas vantagens na opção da desoneração do pagamento e também desvantagens, né? Por exemplo, para você ficar desonerado hoje, você envolve o departamento de RH e o departamento fiscal. Os dois têm que conversar direitinho, senão um faz uma coisa, o outro faz outra, enfim, você tem uma dificuldade maior de integração entre as áreas para implementar a desoneração. Então, aqui eu falo sobre a revisão do enquadramento, como que você pode fazer para pagar menos RAT, né? Então, aqui está a receitinha, né? Você pode, nessa brincadeira, descobrir que você pagou, digamos, 1 ou 2% a mais do que deveria ao longo de 5 anos, vê se não dá um bom dinheiro isso aí, né? Então, você pode aí achar bons créditos. Bom, aí agora vamos entrar então, já entramos nos temas específicos, mas agora, então nós falamos até agora de questões previdenciárias, vamos falar agora de PIS e de COFINS, mas isso nós vamos deixar para o próximo módulo. No próximo módulo, então, eu espero você aqui para a gente discutir as possibilidades de créditos e de planejamento e de pagamento de menores valores no ambiente PIS/COFINS especificamente, ok? Aguardo você.